São precisamente 3 da tarde, avançamos para a terceira parte do consultório nesta tarde de terça-feira. E vamos assinalar o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio também consigo, para juntar-se a esta conversa, portanto, e pode também aqui, ao longo dos próximos minutos, inscrever-se para tirar as suas dúvidas, esclarecer as suas dúvidas relacionadas com psiquiatria. Portanto, o número de telefone que deve marcar é o 22-508-3297, é este número que deve marcar para se inscrever, mas pode também enviar a sua questão para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Connosco já está o Dr. Sérgio Ferreira, médico psiquiatra, a quem agradeço a presença, Sr. Doutor. Olá. Muito obrigada. Vamos então aqui assinalar o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio e, de facto, sabemos que todos os anos, pelo menos 800 mil pessoas põem termo à vida a nível mundial. Este é um número elevado, é um número significativo, e começava esta nossa conversa pelo facto de não podermos desvalorizar uma chamada de atenção ou uma intenção, não é? E vamos perceber, de facto, ao longo dos próximos minutos, que podemos também fazer algo ou tentar ajudar uma pessoa que pode estar em risco, Sim. não é? Este é o objetivo da conversa. Todos nós temos um papel a desempenhar nisto, seja em termos individuais, seja como comunidade, não é? Porque o suicídio é um fenómeno individual, mas também social, e que tem impacto não só na pessoa, como também naquelas que lhe são mais próximas. Estava a dizer que nunca devemos desvalorizar e não o devemos fazer porque está estudado, está comprovado que um suicídio comprovado que foi consumado é muitas vezes precedido de vários sinais, de várias comunicações, de vários pedidos de ajuda, de alerta e mesmo de comportamentos, não é? Alguns mais intencionais, outros menos intencionais, que sinalizam que há aqui um risco. E esse risco nunca deve ser nem negligenciado, nem desvalorizado. Porque, no limite, estamos a falar de manifestações de sofrimento e pedidos de ajuda, não é? Ou seja, temos aqui um dever de estar atento à comunicação que nos é transmitida. Neste caso, família e amigos próximos, não é? Porque Sim. nem sempre estes casos estão a ser acompanhados, claro, pelo médico psiquiatra. Exatamente, ou seja, família, amigos próximos, amigos menos próximos, mas que tenham algum conhecimento de causa, mas também as próprias estruturas, ou seja, escolas, Claro. lares, prisões, alguns meios de forças de segurança, são estruturas que lidam com populações de maior risco, não é? E essas próprias estruturas também têm que ter uma formação, devem receber formação, as pessoas que fazem parte dessas estruturas, para poderem saber lidar com essas situações. A própria comunicação social também tem um aspecto aqui importante, porque tem um papel muito pedagógico também que pode exercer até, que é o que estamos a fazer hoje, no fundo, não é? O papel pedagógico, que pode também não só reduzir o estigma associado ao comportamento suicidário, mas também à própria doença mental, Mas que é um bem assunto que não é importante. abordado, não é? É um assunto tabu. É um assunto tabu, não só pela intensidade dos sentimentos associados, não é? Porque estamos a falar de uma situação limite, muitas vezes, quando o suicídio é consumado, mas também porque há a convicção errada de que falar disto leva, inevitavelmente, ao aumento do número de suicídios. Mas isso é errado. É errado. O falar de uma forma geral não leva a esse aumento, porque pode-se falar de uma forma responsável e de uma forma pedagógica. O que está comprovado que aumenta, principalmente nos jovens ou nos meios com traços comuns a episódios de suicídio consumados, é muitas vezes a forma como certas notícias são dadas. Se forem notícias dadas de forma sensacionalista ou de forma em que se glorifica de alguma forma o ato consumado, isto tem um efeito de propagação, não é? Quando são dados demasiados pormenores, localizações, etc., isso tem um efeito de propagação, é chamado efeito Werther, e é por isso que muitas vezes, até nos próprios cursos de comunicação social, é ensinado que há uma forma de se falar disto. Claro. Não é? Agora, falar de uma forma pedagógica, compreensiva,
contentora, pelo contrário, muitas vezes desangustia a própria pessoa e elucida que há formas de lidar com Da mesma forma que com o falamos problema. de outras patologias, nomeadamente. Exatamente. Não é uma patologia, mas vamos aqui também falar Exatamente. de suicídio, que é algo que existe, real e que de facto afeta muitas famílias. Sr. Doutor, ainda assim, podemos falar de fatores de risco? Podemos e devemos. O fator de risco mais facilmente identificado é a presença de doença mental. Não de todas, de algumas. Sim. Nomeadamente a depressão major, não é? Pronto, claro. Um episódio depressivo mais grave, mais profundo, que está associado a um aumento grande das taxas de suicídio, mas algumas perturbações, não só do humor, perturbação bipolar, por exemplo, como também algumas perturbações psicóticas, nomeadamente a esquizofrenia. Outras patologias, nomeadamente a perturbação de abuso e consumo abusivo de substâncias, o álcool, as drogas, também estão associados a um aumento muito grande das taxas de suicídio, mas também outros fatores mais sociais, nomeadamente a solidão, a viuvez, pessoas divorciadas. Crises económicas também. Crises económicas também, e isto, pronto, estamos a caminhar para uma, não é? Também vivemos uma em 2011 e houve um aumento das taxas de suicídio. Claro. Isolamento social, ou seja, em Portugal, por exemplo, as maiores taxas de suicídio ocorrem já desde há muitos anos no Sul, nomeadamente no Alentejo, e muito por culpa, pronto, da dispersão populacional que existe, não é? Algumas faixas etárias, pronto, em alguns países mais associados à infância não, mas à adolescência e o adulto jovem, em Portugal mais os idosos. Pronto, são aqui alguns dos fatores que é preciso ter em conta, não é? Mas depois há casos que surgem por impulso, portanto, situações que acontecem que aquela pessoa, impulsividade, não sei se podemos chamar assim, comete então o suicídio. Sim. E que, se formos falar com a família, os amigos, nunca ninguém identificou um fator de risco. Pois, esses casos existem. São mais raros. São mais raros, não é a maioria. Ou seja, na grande maioria das vezes há um processo suicida, ou seja, a pessoa vai passando por algumas fases, não é, em que a ideia vai amadurecendo, vai crescendo, vai ganhando força e a pessoa vai também tendo algum tipo de comportamento que é indiciador de que algo poderá acontecer. Muitas vezes também a pessoa vai dando pistas, vai dando sinais. O que acontece é que muitas vezes estas pistas e esses sinais não são devidamente valorizados, ou seja, a pessoa previamente não identifica a gravidade daquilo que está a acontecer. E às vezes, a posteriori, a pessoa rebobina a cassete e percebe, não é, que foram dados alguns sinais e isto muitas vezes origina um sentimento de culpa muito grande nas pessoas, não é? Porque sente que poderia ter feito algo mais que não fez. E é por isso que depois o dar informação, esta pedagogia, este alerta é muito importante, porque as pessoas depois começam a aprender a tomar as atitudes mais adequadas. Mas existem esses casos, de facto, de muita impulsividade e que, no limite, mas se estivermos a falar de uma impulsividade mesmo muito grande, é impossível de prevenir, não há tempo de resposta. O que podemos é identificar fatores associados à impulsividade e reduzir esses fatores, não é? Claro. Se acontecer então ao contrário, que tipo de sinais de alerta, e acho que esta conversa também surge neste contexto, não é? Que tipo de sinais de alerta é que as pessoas podem dar para que as famílias possam estar mais atentos? Muitas vezes as pessoas, quando sentem eles próprios, não é? Estes sintomas de depressão e tristeza, procuram ajuda. Sim. Mas nem sempre isso acontece. Portanto, muitas vezes é então a família, os amigos próximos, mesmo colegas de trabalho que têm de intervir. O que é que nós podemos fazer? Ou a que é que devemos estar atentos? Devemos estar atentos sempre que a pessoa verbaliza ou manifesta ou algum desejo de morte, ou alguma ambivalência relativamente à vida e à morte, ou até um desprendimento da vida, ou seja, já não estou aqui a fazer nada, já não tenho interesse na vida, já não sei para que é que sirvo, pronto. As pessoas muitas vezes dizem isso, não é? E nem sempre, pronto, quem ouve percebe o que é que está subjacente a esse tipo de comunicação. Pessoas que se vão progressivamente isolando, não é? E o isolamento marcado, a solidão é um fator de risco para o suicídio, ou as pessoas que vão fazendo
pronto, vão tendo algum tipo de comportamento, pronto, que é de suicídio não letal, Claro. ou seja, tomam comprimidos a mais, consomem determinadas substâncias, pronto. Quem está à volta muitas vezes apercebe-se que há aqui um sinal de sofrimento subjacente e acho que deve, sem hipercriticar, sem estigmatizar, Claro. mas encaminhar essa pessoa à ajuda, e a ajuda está... E aí voltamos está ao muitas início da vezes questão, que é disponível. não desvalorizar, não é? Porque Exato. muitas vezes ouvimos, ela só está a chamar a atenção, se realmente se quisesse suicidar nunca ia falar no assunto ou nunca ia dizer certas coisas e, portanto, cabe também um bocadinho ter este papel de não desvalorizar. Sim, esse tipo de leitura, não é? Pois, É sempre muito que é o que perigoso. nós ouvimos sempre. É sempre muito perigoso. Porque também é verdade que há casos em que o indivíduo recorre muitas vezes a este tipo de comportamento e subjacente a esse comportamento não está uma intenção suicida. De facto é verdade, mas não deixa de ser um comportamento Exatamente, disfuncional, exatamente. merecedor de atenção e merecedor de acompanhamento, não é? Claro. Pronto, ou seja, será o não dar-lhe o valor de uma intenção suicida, mas dar-lhe o valor de uma manifestação de sofrimento, de disfuncionalidade que requer um acompanhamento, não é? E muitos programas de tratamento nas estruturas de saúde mental estão direcionados para este tipo de comportamento, não é? Não só o de intenção suicida, Claro. mas o autolesivo, ou seja, da pessoa que está a fazer mal a si própria. Mas não só há o encaminhamento para as estruturas de saúde primária ou para as estruturas de saúde mental, mas há também linhas de apoio telefónico, Sim, não é? é O verdade. SOS Voz Amiga, o Saúde 24, que depois também podem encaminhar as pessoas, porque falou há bocado do impulso, não é? Da mesma forma que o impulso vem, o impulso vai. Claro. E às vezes estamos a falar de poucos minutos, não é? Sim. Eventualmente de algumas horas em que o risco é mais premente. E muitas vezes uma intervenção nessa altura, nem que seja uma intervenção telefónica, e essas linhas telefónicas estão Sim, disponíveis, sim, devem existir imensos fazem casos toda a assim. diferença, não é? Claro. É verdade que não há estudos robustos que permitam identificar, por dificuldades até operacionais, que permitam identificar a eficácia, mas a verdade é que os relatos das pessoas que recorrem a este tipo de serviços é altamente Exatamente. positivo, não é? E elas próprias referem que, de facto, muitas vezes isto faz toda a diferença. E o que é o suicídio, Sr. Doutor? É uma dor, de facto, que é incontrolável? É perder a luz ao fundo do túnel? É não saber que direção seguir? O significado que é dado é um significado individual, não é? E as Claro. motivações subjacentes são várias, mas no limite podemos dizer que numa pessoa que está ambivalente, não é? Entre viver e morrer, o suicídio significa, pronto, o virar da balança para a morte. Claro. Mas é a única resposta que aquelas pessoas conseguem encontrar para um problema, quando existe um problema, não é? Muitas vezes em contexto clínico, e eu já vou falar da minha experiência pessoal, Sim. é a pessoa que num determinado momento e numa determinada situação vê a morte como melhor solução que lhe é apresentada, ou seja, as alternativas serão piores do que a morte. E quando nós conseguimos dar à pessoa uma solução melhor do que a morte, solução melhor para ela, não é? Porque Claro. tem que ser ela depois. Muitas vezes o risco de suicídio baixa subitamente, ou seja, conseguimos fornecer esperança, conseguimos fornecer saída, conseguimos fornecer uma alternativa que a pessoa ou agarra com as duas mãos ou agarra com uma mão um bocado na expectativa, mas isto já permite muitas vezes Claro. pôr em andamento um processo que depois significa uma ajuda efetiva para a pessoa e pronto, e a pessoa depois desiste do seu intento. Não é? E aqui temos de falar também da família, que deve ser acompanhada se houver um caso de suicídio, precisamente no círculo familiar e também entre amigos, não é? Sim. O suicídio, quando é consumado, deixa uma marca profunda e muitas vezes a longo prazo, em algumas vezes para sempre, nas pessoas à volta, não é? Nem é preciso conhecer a pessoa, não é, Sr. Doutor? Às vezes sabemos de casos Às vezes acontece. que não também. conhecemos a pessoa e que ficamos chocados. É Exatamente. verdade. Mas eu até estava a falar de algo mais intenso e mais Sim. profundo, ou seja, a marca que deixa nas pessoas, não é? Não só pela dor da não é? Claro. Mas também, muitas vezes, por um sentimento de incapacidade Sim. à resposta, de alguma culpabilidade, de alguma impotência.
E é importante também sublinhar isto, ou seja, o ato suicida pronto, a motivação principal da pessoa tem a ver com ela, mas é impossível dissociar-se depois do impacto que tem nas pessoas à sua volta. E em algumas pessoas também é esta percepção deste impacto que faz pensar duas vezes e conter. Ou seja, pronto, são elementos de suporte, de âncora, que agarram as pessoas à vida e que fazem com que, apesar de querer muito, não o fazer. E pronto, e nessa altura também pedem ajuda, não é? Portanto, falar de saúde mental de uma forma clara, sem ser um assunto tabu, também é importante para prevenir casos de suicídio. Não é? Sem dúvida, ou seja, da mesma forma que devemos, não é, falar de fatores de risco e de comportamentos de risco e de sintomas de doenças físicas e por exemplo, no campo das doenças cardiovasculares isto é comum, não é? E tem um efeito mais do que comprovado. No campo da saúde mental também é assim, ou seja, falar da doença mental, que é tão comum, que é tão prevalente, de uma forma séria, serena, adulta, não é? Sem estigmas, sem julgamentos de valor, ajuda as pessoas também a relativizarem as coisas, pronto, e a perceberem que é algo que pode acontecer a qualquer um de nós e que as ajudas estão disponíveis e que são muito menos, pelo menos as farmacológicas, não é? E até as de acompanhamento, muito menos agressivas do que já foram. E é verdade que no início, não é? No século XVII, XVIII, até antes, pronto, quando a ciência ainda não tinha desenvolvido o suficiente para poder dar um apoio não só eficaz, mas também positivo às pessoas, não é? Antes, pronto, a saúde mental não só era vista de outros olhos, mas os próprios tratamentos também eram muito mais agressivos. Muito mais agressivos. Hoje em dia não, hoje em dia consegue-se ter uma vida perfeitamente funcional, uma vida perfeitamente satisfatória, com saúde e estarmos ao mesmo tempo a fazer, por exemplo, ou medicação psiquiátrica ou até uma psicoterapia. Mas há um caminho ainda para fazer para desconstruir um bocadinho a doença mental. Eu costumo dar o exemplo de que uma pessoa chega a uma mesa de café e diz que tem diabetes, mas não diz que tem uma depressão, não é? Já foi pior. Já foi pior. Já foi pior. Eu acho que mesmo assim, apesar de termos muito caminho ainda a percorrer, acho que já percorremos bastante caminho. Mas não deixa de ser verdade, ou seja, toda... Por causa deste estigma associado, não é? Um estigma que é generalizado, ou seja, até a própria comunidade médica às vezes está enferma desse próprio estigma, não é? Ou seja, todos nós temos aqui um trabalho a fazer em termos de pedagogia, autopedagogia e heteropedagogia. Sem dúvida. No caso do suicídio, Sr. Doutor, numa consulta, como é que um médico psiquiatra, este é um tema difícil, não é? Mas com o seu doente consegue perceber que há ali um risco. Como é que um médico psiquiatra aborda este assunto com o doente que tem à sua frente, que vai dependendo, claro, da causa, porque está ali, do perfil da pessoa? Não só o médico psiquiatra, mas o médico de medicina geral e familiar. Sim. Ou seja, muitos destes pacientes, destes indivíduos, não é? Não só ainda não estão no âmbito das consultas e dos tratamentos de saúde mental, como, muitas vezes, o acesso prévio, não é? mais próximo no tempo, é nas estruturas de saúde primária. E é difícil fazer isto quando a pressão para que as consultas sejam rápidas, não é? 10 e 15 minutos, não é? Havendo menos tempo, há maior dificuldade, mas não deixa de ser possível. Claro. E eu acho que começa tudo pelo paciente perceber que está num sítio onde é compreendido e onde há um genuíno interesse pelo seu bem-estar e pelo seu sofrimento. E acho que, fazendo a pergunta de uma forma serena e aberta e direta, muitas vezes a pessoa responde com mais abertura do que seria de esperar. Não deixa de ser verdade que isto não é 100% assim e sempre. Ou seja, às vezes pode acontecer, casos mais difíceis ou de ideações mais estruturadas que a pessoa não, de forma espontânea, não verbaliza isto.
Mas às vezes há formas de contornar, não é? Se tem tido pensamentos diferentes do habitual, se tem tido pensamentos mais pessimistas ou mais negativos do que o habitual, formas de questionar a pessoa relativamente ao futuro, como é que ela vê o futuro, quais são os planos que tem para o futuro, o que é que tenciona fazer, pronto. Agora, se calhar antes de chegarmos aí temos que até estar alertas para os tais fatores de risco, não é? Claro, e é importante também criar uma ligação de cumplicidade com a pessoa que está à sua frente, neste caso. Quanto mais cumplicidade, melhor, mais fácil é a comunicação, mais fácil é a intervenção. Mas mesmo em contexto de urgência, em que a gente não conhece a pessoa previamente, não é possível estabelecer esta ligação, e na urgência todos nós lidamos com muitos casos destes todos os dias. Eu acho que, pronto, nos minutos iniciais da consulta, eu acho que a pessoa consegue perceber se está perante alguém que está disponível para ouvir, se está disponível para compreender e para ajudar, e isto começa logo a facilitar a comunicação. Sr. Doutor, e quando uma pessoa tem um problema de facto, está a ser acompanhada e mesmo assim decide pôr termo à sua vida? Também acontece. Eu sei. Todos nós, pronto, em algum momento da nossa carreira, somos confrontados com situações destas e que também em nós deixam marcas. É importante também perceber-se, não é? Apesar de sabermos que não há risco zero, que não há taxa zero de suicídio. Mas, pronto, nas vezes em que isto acontece, não só nós enquanto indivíduos, mas nós enquanto estruturas de cuidados de saúde, não é? Temos também que fazer uma introspeção e uma avaliação, tentar perceber o que é que poderia ter sido feito de forma diferente, o que é que poderia ser evitável ou não. E muitas vezes as próprias alterações das condições físicas, não é? Por exemplo, dos internamentos, dos hospitais, dos lares, isto depois é merecedor de intervenção, não é? É óbvio que o ideal será fazer isto antes, mas fazer depois tem um papel de prevenção também em casos futuros, não é? Por isso, mas pronto, não deixa de pontualmente acontecer. Um médico cardiologista também pode perder um paciente, não é? Com um infarto, por exemplo. Sim. Portanto, a pergunta é. E tem um impacto também negativo, claro. Deixa marcas, como dizia bem. Deixa. Não deixa de estarmos a falar de números baixos. Ou seja, claro. Numa esmagadora maioria das vezes, as pessoas quando estão já em tratamento ou quando já estão em ligação com as estruturas de cuidados de saúde, mesmo que não tenha acesso ao seu psiquiatra individual, sabe que pode recorrer ao serviço de urgência, sabe que pode pedir ajuda, sabe que existem formas de lidar, mesmo no plano de tratamento, muitas vezes isto é já pensado com antecedência, não é? Em determinadas situações, fazer isto, fazer aquilo, pedir ajuda desta forma, de outra. E isto tem um impacto positivo. Mas a própria pessoa sabe que pode recorrer ao serviço de urgência, não é? E para as ideações suicida é para isso que as urgências servem também, não é? E falar neste assunto é precisamente deixar também aqui essa dica, não é? Que as pessoas devem pedir ajuda e há meios para pedirem ajuda. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Vamos ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. A propósito desta ajuda, ao longo desta conversa, passamos precisamente aqui em rodapé o número de uma linha de apoio. Portanto, se precisa, marque este número de telefone e terá aqui, então, do outro lado, uma voz amiga. Ora, seguimos em frente. Questões relacionadas com psiquiatria, a altura certa para entrar em contacto connosco através do número de telefone 22 508 3297, este número que pode marcar, 22 508 3297, ou também utilizar o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Eu fico à sua espera após um curtíssimo intervalo. Até já. Avançamos para a última parte do consultório e agora queremos ouvir a sua questão relacionada com psiquiatria, o seu testemunho, também o seu desabafo. Estamos aqui deste lado disponíveis para o ouvir através do número do telefone 22 508 3297 ou também do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Antes do intervalo, na última meia hora, estivemos a assinalar o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Connosco continua o Dr. Sérgio Ferreira, médico psiquiatra, a quem agradeço, Sr. Doutor. Muito obrigada por estar aqui connosco. E vamos agora ao encontro dos nossos telespectadores. Arrancamos então esta ronda com o Sr. José Soares, Liga do Porto, e tem 67 anos. Sr. José, seja bem-vindo ao consultório. Estou sim.
Olá, Sr. José Soares. Boa Olá, tarde. boa tarde, como Boa está? tarde. Bem-vindo. Como é que o podemos ajudar hoje? Parabéns pelo programa. Obrigada, E Sr. um José. abraço apertado para o Dr. Sérgio. Obrigado. Pode fazer a sua questão. Ora bem, eu era só para dizer ao doutor, a ver se ele me dava uma palavra mais amiga do que me tem dado o meu psiquiatra, não é? Porque é o seguinte, eu já há mais ou menos para aí uns 2, 3 anos que estou a ser tratado pelo Hospital de São João. E de maneira que, pronto, de lá e de maneira que eu estive a fazer o tratamento, não é? Conforme o doutor mandou, que era o doutor Eduardo Palha, e de maneira que, pronto, eu tomava o Iscitalopram e o Ancilor, e depois a medicina interna tirou-me o Iscitalopram porque deitaram-me o sódio abaixo, e eu comecei a tomar só o Ancilor, 2,5. E de maneira que, pronto, ainda assim tomei 2 anos, mais ou menos, 2 a 3 anos. E de maneira que, pronto, foi-se passando, e já estava a ficar porreiro. E de maneira que falei com o meu psiquiatra e ele, então, eu pedi ao doutor, gostava de fazer o desmame. E pronto, eu fiz o desmame e ele então disse-me, eu tomei então, durante 10 dias, tomei o Ancilor, que eu tomava um de manhã, um à tarde e um à noite. E agora, eu depois ao fazer o desmame, eu já há 5 dias mais ou menos que eu não tomava o da tarde, tomava só de manhã e à noite. E de maneira que, pronto, já depois comecei a tomar só meio, de manhã e meio à noite, durante 10 dias. E depois mais 10 dias, dia sim, dia não. E depois, claro, o meu psiquiatra disse assim, agora pare e vamos lá ver. Só que eu à noite não dormia. No dia que eu não tomava o Ancilor, não dormia nada. No outro dia já tomava o meio Ancilor e dormia. E agora, claro, pois eu fiz de ver isso e ele disse, não, continua então a tomar o meio Ancilor à noite e o meio de manhã. E eu estou a tomar mesmo o meio Ancilor à noite e de maneira que, pronto, já durmo melhor. Mas só que de manhã acordo, doutor, digo uma coisa, eu não sei o que é que se passa comigo. Não sei se eu não usava óculos e agora uso. Já para aí há meio ano. E sinto uma pressão nos olhos e uma pressão na cabeça que eu quando acordo de manhã, a cabeça parece que me fica vazia, não tenho ideias, não tenho memória. E depois é que o tempo depois vai passando. Eu gostaria de saber o que é que se passa. E eu fico com medo por causa disso. Fico nervoso e com medo sobre isso. Sr. José, muito obrigada pela sua ligação dizer? e muito obrigada por esta pergunta. Vamos ouvir então o Dr. Sérgio. Ora bem, o que me parece é que esta sensação que tem ao acordar provavelmente vem do facto de ter um sono menos profundo, não é? Ou seja, como reduziu a medicação para dormir, tem um sono menos profundo. O que é perfeitamente normal nos primeiros dias depois de reduzir a medicação. Pronto. O que é também comum é a pessoa que, por estar a reduzir a medicação para dormir, começa a ter medo de não dormir de forma adequada, começa a ter receio de ter insónias ou de sentir a falta do medicamento. É, que eu sonho muito. Pronto, esta própria ansiedade faz com que a pessoa durma pior, ou seja, não é um efeito direto da redução da medicação, às vezes até é um efeito indireto. O que eu sugeria que fizesse era que tentasse outras medidas dietéticas de higiene do sono, ou seja, ter uma hora geralmente, constante para adormecer, uma hora geralmente constante para acordar, não usar telemóveis nem ver televisão na cama, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas à noite, reduzir o consumo de café, chás, colas, essas coisas. Eu bebidas alcoólicas só bebo um copo e meio, conforme mandou o meu médico, ao almoço e ao lanche. À noite bebo água. Pronto, muito bem. E se quiser, pode, por exemplo, usar chás de camomilas e cidreiras, coisas assim mais levezinhas para ajudar no sono. Pronto, eu diria que com o tempo esta sensação desvanece. Agora, se não desvanecer, é uma questão de falar com o seu psiquiatra e ele certamente o conseguirá ajudar. Claro. Ok. Está bem? Sr. José, diga. É uma questão de tempo, muitas vezes, não é? Claro. É preciso alguma serenidade. Claro. Está bem? Está, doutora. Sr. José, agradeço imenso. Diga. Não há perigo, então? Não, perigo não.
O perigo é o estar um bocadinho cansado, não é? Mas também é um perigo relativo. Tem a ver com a qualidade do sono, está bem? Ok, doutor. Muito sucesso para si. Obrigado. Obrigada, Sr. José, pelas suas palavras e também pela sua intervenção. Igualmente, boa semana para si. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Seguimos em frente. Vamos agora ao encontro da Dona Isabel Costa, liga de Armamar e tem 66 anos. Seja bem-vinda ao consultório. Muito boa tarde, menina. Olá, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, gosto muito do vosso programa. Obrigada. Vejo todos os dias, tem ajudado muito em alguns médicos que vêm aí, gosto muito. Bom, muito obrigada. Pode fazer a sua pergunta. Pronto, então a minha questão é esta. O Sr. Doutor estava a falar aí sobre os médicos de família que tentam ajudar, e é verdade. Eu tive uma médica de família há muitos anos e essa sabia o meu problema, porque eu tenho uma depressão muito longa, uma ansiedade muito profunda e então agora estão sempre a mudar de médicos, vêm uns, vêm outros e não nos dão atenção conforme nós precisávamos de ouvir, como o Sr. Doutor estava a dizer. Entretanto, eu estava muito mal, fui a um neurologista a pegar, porque demoraram muito a mandar vir, a chamar a consulta por conta da caixa, e então eu fui. E o médico, o neurologista, passou-me uns exames, onde eu fui ao médico de família, estes novos que agora vêm, e não queriam passar. Não queria passar, que até por fim não me passou um eletrocardiograma que me receitou. Entretanto, depois saiu novamente porque acontece. O meu problema é este, Sr. Doutor. Eu não posso me agachar da cabeça, eu não posso falar muito e eu não sei. Eu estou com a medicação que me deu o Sr. Doutor neurologista, que fui a Vila Real, estou muito melhor, mas acontece que qualquer coisa que me emocione, fico logo muito aflita, uma ansiedade profunda e não é pronto, fico logo aflita e não posso falar muito, não sei, tenho muito medo da demência, muito medo e então... E também dormir, também sonho muito, Sr. Doutor, eu, por exemplo, agora estou a falar com vocês, se, por exemplo, de caminho, quando o programa acabar, eu estou a falar para vocês, mas eu não estou a falar, mas pronto, eu não sei, Sr. Doutor. Dona Isabel, obrigada também por esta ligação connosco. Vamos ouvir o Sr. Doutor. Vai certamente e eu tentar ajudá-lo. O Sr. Doutor, se me dissesse assim alguma coisa, porque é que eu então tenho estes ataques, assim, logo desta ansiedade, e porque é que canso muito ao falar, e pronto. Ora bem, é muito difícil estar-lhe a dar aqui as respostas cabais às suas questões, uma vez que as causas podem ser inúmeras, não é? Ou seja, há um número imenso de situações que podem originar ansiedade, há um número imenso de razões que podem originar cansaço. Eu acho que o ideal é, apesar de haver aqui um número, de certa forma, rotativo de médicos de família que a estão a acompanhar, numa consulta dizer as suas queixas de forma a que possa ser avaliada de uma forma integral, não é? E o colega lá terá a sua forma de avaliar a situação e decidir se há aqui exames complementares a fazer. Agora, é óbvio que, estando a dormir mal à noite, haverá um cansaço acumulado, porque não descansa à noite, não é? E se está frequentemente ansiosa, também há aqui, a própria ansiedade origina fadiga, porque tem um desgaste físico e mental associado. Tudo o que forem fatores que possibilitem que descanse melhor à noite e que tente, de alguma forma, desfocar da sua ansiedade, acho que já lhe vai trazer algum benefício, não é? Por exemplo, ocupar-se, entreter-se, estar mais ativa, não é? Apesar de não querer,
sentir-se mal quando fala muito com as pessoas, mas o estar acompanhada é importante também. Tudo isto são situações que ajudam a reduzir a ansiedade, porque a pessoa está a pensar noutra coisa, está focada noutra coisa, e estando menos ansiosa, eventualmente vai dormir um bocadinho melhor e vai andar menos cansada. É um primeiro passo, pronto, é um primeiro passo que não deixa de ser importante, mas o que eu sugeria era também que recorresse a uma consulta, pronto, seja da médica de família, seja até de psiquiatria, para tentar perceber quais são as causas por trás desta ansiedade. Doutor, agora já veio e tenho agora dia 29 de setembro. Pronto, então olha, se quiser, anota as suas queixas todas num papelinho, não é? Se tiver algum receio de se esquecer das coisas, anota num papelinho e depois na consulta fala. Muito. Está bem? As melhoras para si. Está bem, Sr. Doutor, muito obrigado. Deus. Obrigada, foi um gosto ouvi-la no consultório. Muito obrigada. Obrigada, menina Alexandra. Corra tudo bem. Obrigada, um grande beijinho para si, Dona Isabel. Muito obrigada. Vamos agora ao encontro da Cristina Moura, Liga de Almada, tem 51 anos. Seja bem-vinda ao consultório. Estou sim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. A minha questão não é bem uma questão, é mais um desabafo. Claro. Mas pronto, achei pertinente e porque me apetece também. Claro que sim. Entre aspas. Isto tem a ver, eu tenho um filho com 12 anos. Isto surgiu alguns problemas com a pandemia. O facto de ficar em casa, não estar na escola, etc. Foram 2 anos complicados para toda a gente. Mas eu deparei-me com algumas dificuldades com ele. De comunicação, ele isolava-se, etc. Fui tentando, não é? Com a mãe e com o meu marido, fomos tentando. Fui pedindo ajuda porque ele ia tendo aulas online com a escola. Inclusive pedi se podia haver algum psicólogo. Disseram que não era possível. Entretanto, pós-pandemia, tentei arranjar algum psicólogo. Deparei-me com uma realidade que eu não tinha, porque eu, quando ouço as pessoas a dizer que quando surgem problemas para pedirem ajuda, mas eu não posso dizer a uma criança com 11 anos na altura para pegar num telefone e desabafar, se ele comigo também não desabafava. Era complicado. Quando tentei pedir ajuda a nível de psicólogos médicos, só particulares, eu trabalho na Câmara, tenho a ADSE, mas não há praticamente médicos a trabalhar com a ADSE, portanto, uma consulta em média são 50 a 70 euros. Isto faz com que seja insuportável, porque eu não vou a uma consulta para ver os ouvidos, não é uma consulta esporádica, seria umas consultas para seguimento e eu não poderia comportar isso. Pronto, a questão é que é assim, hospitais também, panorama nacional, vê-se como é que está. Eu pergunto onde é que está a ajuda. Muito bem, Cristina. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E muito obrigada também por esta pergunta, de facto. Não sei se temos aqui a resposta, mas se calhar podemos partilhar também consigo o que gostaríamos. Eu percebo o lamento, não é? Claro. E não será caso único, não é? Ou seja, há muita gente que tem, apesar de todos os esforços que têm sido feitos e toda a evolução que tem acontecido, claro, há pessoas que continuam a ter alguma dificuldade no acesso aos cuidados de saúde mental. E é por haver ainda muito trabalho a fazer nesse campo que, o próprio PRR tem como objetivo principal, não é, o desenvolvimento e o investimento nos cuidados de saúde mental e na rede de saúde mental e dos vários níveis de prevenção e tratamento e acompanhamento. É um reconhecimento do muito que há que fazer. Agora, neste caso em concreto, não sei se foi tentada a via do psicólogo escolar, não é? Sendo um jovem de 12 anos, não é? E tendo, este tipo de situação, muitas vezes o psicólogo escolar às vezes funciona como elemento que identifica e sinaliza o problema, e essa sinalização muitas vezes tem, claro, em alguns lugares, não é? Não sei o caso específico, penso que era da Almada,
Não sei se lá também será assim, mas o psicólogo escolar tem esta capacidade de referenciar e de priorizar também algum acompanhamento que existe. Claro que sim. Lá na Como zona. estava a dizer, Cristina, sim? Sim, eu pedi na escola. O facto é que eu até inclusive falei com a diretora escolar e perante o conhecimento disse-me que ia ver e tentar perceber entre os professores, e eles acharam que ele não era um caso problemático, que haviam crianças com muito mais problemáticas. Claro. O que é facto é que assim, eu senti foi um abandono geral. Eu senti-me sozinha a tentar ajudar o meu filho e não tive apoio nem escolar, nem a nível de médicos, nem de ninguém. E pronto, eu também não tenho, sou mãe, tentei, pronto, com as ferramentas que tenho, mas senti muita frustração porque também estava numa situação de teletrabalho, de tudo, não é? Como toda a gente. Mas quando peço ajuda, não consegui ter ajuda de ninguém. Claro. É legítima esta preocupação, não é? Sem dúvida, Esta sem mãe, dúvida. claro que sim. Pronto, e no caso das crianças, não é? Muita ajuda pode vir também dos próprios professores. Não, eu peço desculpa interromper. O que eu senti é mesmo um abandono e acho que sinto até uma certa revolta quando se fala tanto na televisão de saúde mental, não é? E é assim, é uma fachada, porque não existe quando se vai à procura. Não podemos tomar uma parte pelo todo, não é? Não é pelo facto de não ter conseguido ter a ajuda que precisava ou que queria, que essa ajuda não existe. Existe certamente, existe para muita gente, pronto, mesmo que para algumas pessoas ela possa não estar disponível ou facilmente disponível. Pronto, não sei o que é que muito mais posso Tentar acrescentar. encontrar outras formas, então, Acho que desta sim. ajuda. Foi Juntas de por isso, isto freguesia, não é uma grupos, questão, às vezes, Exatamente. porque, mais uma vez, isto não é uma questão, é um desabafo. Certo, Claro. mas olha, Só que cada vez que eu ouço estes programas e fico um bocado frustrada porque assim, não digam às pessoas para pedirem ajuda porque as pessoas pedem ajuda e só se tiverem monetariamente dinheiro é que conseguem. Eu não tenho capacidade para pagar e não vou pagar 2 consultas. Eu terei que pagar provavelmente sim. 4, 5 ou 6. veja Sim. no seu centro de saúde, peço desculpa, Exatamente, veja no seu sim. centro de Eu não saúde também tenho, se há psicólogo. não tenho médico de família sequer. Pronto, mas está Atribuído. inscrita num centro de saúde, não é? E estando Sim. inscrita num centro de saúde, a maioria dos centros de saúde atualmente tem um psicólogo alocado, não é? Pelo menos os agrupamentos. Cristina, de facto, o seu caso é o espelho, não é? Da nossa população. Sim. E é importante este tipo de realidade e de testemunho. Estava eu aqui a dizer, a deixar-lhe uma sugestão também. Muitas vezes as nossas juntas de freguesia têm essa opção e essa disponibilidade de psicólogos e médicos psiquiatras que podem então acompanhar pessoas que precisam e que não têm essa disponibilidade financeira. Portanto, deixe-me só deixar-lhe também aqui esta sugestão Tá e bem. um grande beijinho para si. Obrigada muito obrigada por e esta parabéns partilha. pelo E programa. corra tudo bem. Muito obrigada, foi um gosto. Obrigada. Muito obrigada. Sr. Doutores, mais não, porque é o primeiro e-mail. Vamos ler aqui um e-mail de um telespectador, diz o seguinte: muito boa tarde, a minha questão é a seguinte: reconheci num familiar um certo padrão no comportamento com os que os rodeiam. Continua atencioso, carinhoso e com todas as coisas boas que fazem dele ser a magnífica pessoa que é. Ainda assim, o aumento na frequência no consumo de álcool preocupa-me, pois toda a bondade se mantém, mas a vontade de viver desvanece. De que forma posso eu, enquanto familiar, ajudar? Muito obrigado, Alfredo Gonçalves. Muito obrigada, Sr. Alfredo, por esta pergunta. Eu acho que uma conversa franca com a pessoa, não é? Em que manifesta aquilo que observou, não é? E em que manifesta a preocupação e a vontade de ajudar, acho que pode ser importante, não é? Claro. Também, se necessário também, oferecer vários tipos de ajuda disponíveis e no fundo, alertar também para algum risco que possa advir deste comportamento. Claro. Eu acho que é o primeiro passo, não é?
pronto, e se de facto há uma ligação importante entre as pessoas, a partir daí há muitas coisas que podem acontecer, seja o envolvimento de mais pessoas, seja de facto esta pessoa aceitar a ajuda que lhe é proposta, mas acho que deve tudo começar com uma conversa franca, pronto, em que se manifesta essa preocupação, esta percepção de que as coisas estão diferentes e de que este tipo de comportamento possa ser prejudicial e a partir daí ver o que é que pode acontecer. E é com esta resposta que terminamos então o consultório de hoje. Agradeço imenso a estes telespectadores, todos aqueles também que participaram ao longo desta tarde, terça-feira. Agradeço a sua presença, Sr. Doutor, sempre tão disponível para ajudar os nossos telespectadores. Continuação de um bom trabalho para si. Igualmente, obrigado. E boa semana. Sorte. Muito obrigada. Obrigado. Nós seguimos em frente também neste programa de terça-feira, reta final do consultório, porque vamos agora saber quais são os assuntos em destaque do Viver Aqui. Querida e Alexandra, está tudo preparado. mas não estás sozinha. Ora, muito boa tarde. Como é que está a menina? Um beijinho. Um beijinho, mas nós já nos cumprimentamos desde manhã. Olha, Fica como bem. se costuma dizer, Maomé não vai à montanha, mas a montanha vai a Maomé. Portanto, tu prometeste um doce, mas sou eu que te trago. Olha, temos aqui um pão de ló do espaço da João Doçaria, que fomos conhecer na semana passada em Oliveira de Azeméis. E a Maria João, a nossa convidada, é uma querida e enviou-nos este pão de ló, conhecido e reconhecido a nível nacional, porque ganhou o prémio em 2019 no concurso nacional de doçaria. Portanto, estás mais do que convidada para o lanche de hoje, no Porto Canal. Nós abrimos agora aqui uma tendência. Portanto, ontem eu fui até ao cenário do Viver Aqui e hoje vezes até... Repara como eu estou aqui. Mas olha a diferença, quer dizer, eu trago-te um pão de ló e tu... Nada, bola. Não, mas para a Pois semana é. eu vou-te trazer. Para a semana eu vou-te Olha, podias trazer um queijinho da serra, que isto com pão de ló cai, Pode que nem ser, ginger, que olha, maravilha. Olha, chega também agora ao estúdio por se Isto falar em agora, pão olha, de ló. está toda a gente a chegar, mas isto é só espetacular. para nós, não é? Não, vamos partilhar, Catarina, vai ter que ser. Olha, por falar em Oliveira das Meias, nós vamos estar lá hoje. Não vamos falar de pão de ló, vamos conversar com o Padre Domingos, que é o padre mais velho, mais antigo, com mais sabedoria do concelho. Temos também a nossa rubrica de enoturismo, que acontece em Santa Marta de Penaguião. Hoje só estamos uma horinha no ar, pouquinho, não é? mas é uma Porque horinha boa. há desporto a acontecer seguir, no Porto Canal, a seguir do Viver Aqui, e vamos também à Póvoa de Lanhoso, numa casa de petiscos, Fura Cervejaria. Tu, quando eras pequenina, jogavas aquele jogo, principalmente no Natal, em que tu furavas um número e caía um chocolate. Aquelas caixinhas de chocolate? Não, já não. viste. Ai, valha-me Deus. Vou esta recuperar mulher. essa infância. Não, se foste uma criança muito infeliz, digo-te já, porque este chocolate é vida. Não tive Mas nada vamos desses falar sobre joguinhos. isso. Vamos sim. Chocolate, petiscos, tapas, saberes e sabores, muita cultura, muita arte. A Hoje nossa não é terra até é tão às boa. 7, mas é até às 5 da Olha, tarde. deixa-me dizer o que é que temos amanhã para o consultório Muito bem, já sou agora. toda ouvidos, Ontem diz-me. também correu bem. Ouvidos não, és toda olhos. Vamos falar de miopia, neste caso. Portanto, vai poder ligar para esclarecer dúvidas relacionadas com a oftalmologia. Miopia é algo que me assiste, vejo muito mal a longe. Ai, E somos vamos duas. também assinalar o Dia Mundial da Dermatite Atópica. Portanto, também vai poder ligar para esclarecer as suas dúvidas relacionadas com dermatologia. cá E agora, estamos. olha, vamos terminar o programa mais uma Exatamente. vez aqui juntas, lado a Com lado. tu ficas com o pão de ló, já sei Eu que tu vais fico com o pão de ló, apoderar, mas porque eu tenho que ir trabalhar, não é? Foi de forma muito subtil. Olha, Eu ouvi, fiquei já nos assim, estão a ok. dizer, temos que ir. Porque a Joaninha e o Hélder e toda a equipa que está na Regi, para quem mandamos um grande beijinho, vai ter direito a uma fatia pequenina. Agradeçam à Catarina Amorim, não é aqui a Alexandra Costa Martins, porque Obrigada, ela não trouxe Catarina. nada até agora. Mas para a semana eu vou trazer, está prometido. Um beijinho. Um beijinho, até já. Seguir.